Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos. Chega mais que nós vamos conhecer aqui ou revisar, né, mais um conteúdo de história, que a gente já teve a nossa videoaula. E essa aula aqui serve para você se auxiliar aí um pouco, se embasar, né, digamos assim, para realizar o seu TD, tá bom? Então, a gente vai conversar aqui novamente sobre nosso assunto, né, sobre os índios brasileiros e a herança deixada por eles, né, até hoje para nós. Então, a gente já teve a nossa videoaula sobre isso e aqui a gente vai revisar um pouco esse conteúdo. Bom, gente, nós sabemos, né, já aprendemos em aulas passadas, em séries passadas, que o Brasil, né, ele foi descoberto pelos portugueses em 1500, e quando eles chegaram aqui já existiam, né, os povos indígenas, que foram os nossos primeiros habitantes. Enfim, houve muita resistência dos índios, claro que eles não iam deixar que outras pessoas que vinham de fora, nada a ver, tomar suas terras. Então, certo eles, né, de resistirem mesmo, porque eles já moravam aqui, então já era dele a terra, já era deles. E eles não iam deixar isso assim tão fácil. Então, assim, nós já vimos em outros conteúdos que houve muitas brigas, muitas lutas, mas infelizmente os índios foram a minoria e esses, digamos assim, esses portugueses, espanhóis, de todos os países que foram chegando, infelizmente foram tomando muita força e acabaram aí realmente se apossando do Brasil. Então, assim, por que que eles não se acostumaram assim tão rápido com os portugueses, não aceitaram? Por conta das culturas que eram diferentes. E isso é até uma questão aí do TD de vocês, tá? A tia Diana está justamente conversando em cima disso, porque é uma questão que a tia Diana colocou aí. Eles não se aceitavam, digamos assim, se estranhavam, por conta de suas culturas mesmo, tá bom? Eles pertenciam a mundos diferentes, aos costumes diferentes. Então, não tinha como eles se aperfeiçoarem tanto a essa cultura chegada no Brasil, porque eles já tinham a deles, né? Bom, a gente sabe tudo isso, né, gente? Nós sabemos de toda essa história dos índios por conta de Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão dessa expedição, né, dos portugueses chegado ao Brasil. Até a gente conversou isso na aula, é como se fosse você escrevendo seu diário, né? Então, assim, esse Pero Vaz de Caminha, ele fazia um papel de escrever diariamente tudo o que acontecia nessa chegada deles ao Brasil. Então, foi graças a ele, aos seus registros, que hoje a gente conhece a história do Brasil, né? Como se deu a história do Brasil, enfim. Então, também isso é uma questão de completar aí do seu TD. Você vai responder que ele era um escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, que era o dono da expedição. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura. Eles plantavam, né, os produtos como milho, mandioca, feijão, batata doce, macaxeira, assim, eles viviam disso, né, da própria agricultura, do próprio plantio. E, assim, uma das que o índio mais usa, e usa até hoje, é a mandioca. Então, assim, a cultura deles na área da alimentação gira muito em torno da mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois eles utilizavam a técnica da coivara, que é isso. Eles derrubavam, né, a mata, queimavam assim, essa mata para poder o solo ficar livre desses matos para eles plantarem. E isso é uma herança que as pessoas que moram na zona rural, no campo, eles
carregam até hoje. Então, falando já de herança dos indígenas, isso é uma herança deixada por eles, essa prática, dessa derrubada de mato, para eles plantarem. As pessoas que moram no campo, que a gente também já vimos esses conteúdos sobre campo, sobre cidade, eles fazem isso até hoje, eles usam essa técnica até hoje, né? Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, porco do mato, capivara. Eles, na época que a gente está falando deles aí, de 1500, né? Eles não conheciam cavalo, nem bois, nem galinhas. E eles, assim, eles foram tendo esse contato através desses povos. Contato não, eles foram tendo, assim, o conhecimento desses outros animais, gente, trazido pelos portugueses nessa época. Então, assim, não existia para os índios esse tipo de animais, tá? Esses animais foram trazidos pelos colonizadores, que a gente chama de colonizadores. Então, assim, os índios só conheciam os bichos do mato mesmo, ao qual eles domesticavam e matavam para o seu próprio alimento, né? Eles possuem uma relação muito, né? Possuíam e até hoje possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Eles criam as próprias regras, eles têm as próprias crenças e as suas manifestações religiosas e culturais. Nós vemos que os índios eles têm a própria dança, eles têm a própria língua, né? Na questão de vestimenta também eles têm o sua própria característica, sua identidade. Então assim, na videoaula até mostrei para vocês algumas imagens e a gente viu que quando a gente fala de índio, o que vem na nossa primeira coisa de imagem de índio que vem na nossa cabeça é a questão da roupa. Inclusive, quando eu peço para vocês desenharem, retratarem um índio, vocês vão desenhar um índio com uma roupa de pena, com alguma coisa na cabeça, com o cabelinho liso, enfim. Essa é uma característica realmente do índio, né? Que eles carregam, que eles têm essa identidade. Bom, enfim. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale ressaltar, gente, que eles, apesar deles usarem essas matérias-primas, eles tinham muito respeito com a natureza, diferentemente de nós, os seres humanos, hoje, né, a gente faz o contrário, né? A gente degrada muito o meio ambiente, mas os índios não. Eles retiravam apenas aquilo que eles precisavam. Por exemplo, das frutas, eles colhiam as frutas para se alimentarem. Eles não faziam derrubadas das árvores como as pessoas fazem hoje, sem necessidade. Então, eles faziam realmente quando havia uma grande necessidade. Eles usavam aquilo que realmente precisavam para se alimentar, né? Para a sua sobrevivência. Como, por exemplo, a madeira, eles usavam para construir as canoas, né? Para que eles usam, é um instrumento da pesca do índio. Eles usavam também a madeira para fazer seus arcos e flechas e as lanças, né? Para pescar. Usavam também, né, na construção de suas ocas, que são as casas dos índios, né? Usavam as palhas, né, de coqueiro, de outras plantas da floresta, para também fazer as suas casas e para fazerem aí as suas artes na questão da fabricação de cestos, de esteiras, de redes, enfim, todos esses materiais da natureza, próprio da natureza, os índios usavam para o seu próprio benefício, para a sua própria sobrevivência. Eles não faziam isso desordenadamente, né? Bom, as penas e as peles dos animais, eles serviam para fazer roupas e enfeites para as cerimônias das tribos. A pintura no corpo deles, eles usam urucum, né, que é muito usado para aquelas pinturas no rosto, no braço,
como vocês viram no vídeo que eu mostrei, no vídeo da índiazinha lá, que eu coloquei para vocês assistirem, ela fala muito sobre isso, como é que elas se pintam, ela falou, né? Que é através da extração dessa fruta, o urucum. Bom, gente, eu vou mostrar aqui algumas imagens. A gente viu também a questão da catequização dos índios, né? Eles foram catequizados pelos jesuítas, foram as pessoas que chegaram também ao Brasil. Nós carregamos aqui uma herança dos índios. Eles contribuíram muito, inclusive, foram eles os responsáveis pela nossa formação cultural, né? Foram os índios. E, claro, consequentemente, os portugueses, os europeus, os negros africanos, que trazidos da África na época e serviam de escravos, e a gente conversou isso na aula de história, sobre essa cultura, né, brasileira. E a gente já viu isso, que nós somos uma mistura de várias etnias, inclusive dos índios, que a gente traz muito essa questão na culinária, no vocabulário, né, algumas palavras, alguns lugares foram nomeados aí com nomes indígenas. E, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui com imagens para que vocês possam aí associar melhor. Bom, na questão do TD de vocês, a tia Diana vai pedir para que vocês coloquem aí exemplos de alimentos, né, na culinária que a gente tem, que a gente carrega dos índios. Então, assim, vocês vão colocar esse tipo de comidas aqui, ó. O próprio peixe, né, que os índios caçavam ou pescavam muito. A tapioca, que é feito da mandioca. Algumas coisas feitas do milho, como a pamonha, a canjica. A farinha de mandioca, os índios usavam também. O camarão, né, gente, eles usavam também. E na questão das artes ou do vestuário, a gente tem as redes, é um costume indígena que nós carregamos até hoje. E na produção dessas artes feitas com palhas, também nós herdamos dos índios. Na fabricação das cerâmicas, né, dos produtos de barro, de cerâmica, também nós herdamos. E cestos de palha também nós herdamos dos índios. Como a imagem mostra para vocês. Na medicina também a gente tem esse costume, esse hábito de usar algumas raízes, algumas folhas como medicamento. E a gente tem esse costume, né? De usar como para curar doenças, enfim. Bom, gente, eu vou ler essa parte aqui, que é o que diz a Constituição Federal de 1988, que fala sobre o direito dos índios. Eles, de acordo com a Constituição, no artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-la, União a questão do poder federal, né, governo federal, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A gente, aí também, no TD de vocês, vai ter uma questão sobre a sigla FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? No livrinho de vocês, né, tem essa definição, tá, pessoal? Então, vocês vão lá no livrinho dar uma olhadinha. Bom, e aqui, sobre o direito dos índios, assim, a gente sabe, a gente já viu em conversas anteriores, que ainda tem muita coisa a ser feita por eles, mas já melhorou bastante. Mas a gente vê muitos passando no jornal, ainda as pessoas querem tomar, né, as terras, e há essa resistência deles justamente porque esses direitos estão assegurados na Constituição e eles precisam realmente lutar contra isso, né? Aqui os instrumentos de caça e pesca do índio, que também é uma questão do TD de vocês, tá? O arco e flecha, a lança, a canoa e esse cesto que eles usam para
para colocar o peixe depois que eles retiram da água. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas tradições dos indígenas, né? Nessas imagens. Bom, turma, e é isso. É mais uma revisão mesmo para entender de vocês. Dá uma olhadinha no livro também, tá certo? Porque tem essas questões de completar. São textos que tem no livro de vocês e que a tia Diana retira de lá para vocês fazerem aí essa questão de completar, tá bom? Então, se auxiliem também através do livro de vocês. Bom, é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!